no livro de vocês, na página 123, L no início e final de sílabas, né? Vocês estão vendo aí, pode pegar o livro de vocês na página 123, aula 7, L no início de sílabas. Nós temos aí a letra L, o leão representando a letra L, a família do L, nós estamos vendo aí, né? O LI a gente lê li, L-U-Lu, L-E-Lé, L-O-Ló, L-A-Lá. Com LI nós temos lixo, que é no início, né? Da sílaba. Se nós for separar a palavra lixo, LI é uma sílaba, CGO é outra sílaba. Então L no início da sílaba. Lua, também L no início da sílaba. Leão, L no início da sílaba. Lobo, L também no início da sílaba. E lata, também L-A, lá no início da sílaba. Por isso que diz L no início da sílaba e também no final. Letra L em final de sílabas. Letra L em final de sílabas. Vamos lá. Vamos ver. Nós temos sol. O L já ficou, né, no final das sílabas. Aí nós temos aqui, vocês viram lá que L-A é lá, L é lé, L-I, L-O-Ló, L-U-Lu. Mas o A, vindo antes do L, a gente lê diferente. Au, el, iu, ol, u. Aqui também é a mesma coisa, com letra maiúscula, letra minúscula. Aí nós temos alface. Se nós for separar o alface, o al já ficou no final da sílaba, não é mais no início, né? Alface, vocês viram lá, leão, L fica no início da sílaba. Alface, o L já fica no final da sílaba, da primeira sílaba. Alface. Mel, também, ó, L no final da sílaba. Funil, L também no final da sílaba. Anzol, L também no final da sílaba. Pulga, P-U-L, uma sílaba. G-H, outra sílaba. Então, o L ficou no final da primeira sílaba, pulga. Então, vocês viram aí alface, mel, funil, anzol, pulga, são L no final das sílabas. Que fica na página 123. Tem até uma atividade para vocês responder. Vocês pegam o livro de vocês, responde a questão 1, né? A questão 1, a letra A, a letra B e a letra C. A questão 2, vocês vão responder de acordo com a explicação que está dando aí na página. Na página 124, vocês vão responder a questão 3. A questão 4 não precisa vocês responder, da página 124, somente a questão 3. Aí agora vocês vão passar para a página 128, que é um outro conteúdo que nós vamos estudar. Acento agudo, acento circunflexo e sílaba tônica. Na página 128 está esse conteúdo. Sílaba tônica, acento agudo e circunflexo. Viu? Vamos lá. Acento agudo e acento circunflexo. Vocês sabem, né, que o acento agudo é aquele que é só um tracinho em cima da vogal. Acento circunflexo a gente conhece como aquele que é um chapeuzinho. Acento agudo. Acento agudo está aqui no parêntese, que é um acento só comprido assim, em cima das letras, que fica em cima de todas as vogais. O acento agudo você pode escrever ele aparece em todas as vogais, na vogal A, na E, na I, na O e na U. Ele é usado para indicar que a sílaba tônica, a mais forte de uma palavra, tem um som aberto. Então, vocês sabem, né, que sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavra. Só que o acento agudo, ele dá um som aberto na palavra. Vamos ler algumas palavras que tenham acento agudo. Nós temos água, né? Água, que é o acento agudo no A. Régua, também o acento agudo no E. Índio, o acento agudo está aqui nesse I. Óculos está no O, né?
e açúcar está no U. Então, vocês viram que todas as vogais podem receber acento agudo. Água, régua, índio, óculos, açúcar. Essas palavras, né, todas elas têm acento, o acento agudo, para vocês verem que o acento agudo pode se colocar em todas as vogais. O acento agudo pode ser usado em todas as vogais, A, E, I, O, U. E vocês viram aí as palavras acentuadas, tá bom? Que é o acento agudo. O outro acento gráfico que nós vamos estudar também é o acento circunflexo. Já o acento circunflexo, que é aquele que vocês conhecem como chapeuzinho, ele não pode ser usado em todas as vogais. Ele só pode ser usado na vogal A, na E e na O. Vocês viram que o agudo, não, ele pode ser usado em todas as vogais. Já o acento circunflexo, não, só pode ser usado na vogal A, na E e na O. E o acento circunflexo, ele indica que o som destas vogais é fechado. Na palavra vovô, né, é o acento circunflexo. Na palavra vovó, nós temos o acento agudo. Dá para vocês perceber que o acento agudo, ele é um acento mais aberto. O acento circunflexo, não, é um som fechado. A seguir, algumas palavras que utilizam o acento circunflexo. Atenção à pronúncia. Nós temos aqui uns exemplos de palavras com acento circunflexo. Vocês viram que as palavras com acento agudo, elas têm um som mais aberto. Já as palavras com acento circunflexo, elas têm um som mais fechado. Vamos lá, ó, bênção. Na sílaba bem, é um som fechado, porque tem um acento circunflexo, bênção. Complô, ó, o PL, ó, plô, tem um acento no O, é um acento circunflexo, então a pronúncia é mais forte, é um som mais fechado. Complô, pântano, do mesmo jeito, o pan com acento circunflexo é um som mais fechado. Convênio, o V é um som fechado. Âmago, o acento no A, âmago. Câmara, do mesmo jeito, é um som mais fechado. Então, vocês viram a diferença do acento agudo para o acento circunflexo. Quando a tia pedir para vocês colocar o acento nas palavras, vocês vão ler as palavrinhas e vão ver, né, que com o acento agudo é um acento mais aberto, é um som mais aberto. O acento circunflexo é um som mais fechado. A diferença é essa daí. E também o acento agudo, ele pode ser usado em todas as vogais. Já o acento circunflexo, não. Não pode se usar um acento circunflexo na letra U, nem na letra I. Então, vocês viram, né? Que vocês viram aí as palavras que recebem acento agudo e acento circunflexo, que dá um som na sílaba, um som mais forte, que a gente chama de sílaba tônica. E agora nós vamos ver, né, a classificação das sílabas tônicas. Que a sílaba tônica, ela pode ser oxítonas, podem ser paroxítono e proparoxítono. Quando é que a sílaba é oxítona? São aquelas cuja sílaba tônica recai sobre a última sílaba. Por exemplo, nós temos aqui umas palavrinhas e vocês vão ver que a sílaba tônica não é só quando ela recebe acento. Depende também do som da palavra. No caso, café, nós sabemos que a palavra café, a sílaba tônica é o fé. Ou seja, o fé tem um acento e é um som mais fechado. Então, nós temos um oxítono aqui. Por que que é oxítono? Porque a última sílaba é a sílaba mais forte da palavra. Quando a palavra já é acentuada, nós sabemos que a sílaba mais forte é aquela que recebe acento. Mas quando não tem, nós vamos pronunciar a palavra para saber. No caso, café, vocês sabem que a sílaba é oxítono, porque a última sílaba é a sílaba mais forte.
Coração. O som também é a última sílaba, que é a sílaba mais forte. Então, nós temos aqui uma oxítona. Cajá. Ela já tem acento, nós sabemos que é a última sílaba também, então ela é oxítona. Atum, então não tem acento, mas se a gente for pronunciar atum, vocês viram que o tum é um som tônico, ou seja, nós temos uma oxítona, porque a última sílaba é a sílaba tônica. Caju, também não tem acento na palavra caju, mas se a gente for pronunciar Ju, o ju é uma sílaba tônica, é uma sílaba mais forte e é a última sílaba, por isso que nós temos uma oxítona. Papel, do mesmo jeito, ó, papel, vamos pronunciar papel, o pel é mais forte e é a última sílaba, então nós temos uma oxítona. Quando é que as palavrinhas é oxítona? Quando a última sílaba é a sílaba tônica, ou seja, é a sílaba mais forte da palavra. Se vier acento, vocês já sabem que é porque tem um acento. Se não tiver, vocês vão pronunciar e descobrir que é oxítona. Agora vamos ver paroxítona. Quando é que uma sílaba é paroxítona? São aquelas em que a sílaba tônica se evidencia na penúltima sílaba. Então, oxítona é na última, sempre a gente conta do final da palavra, né? Já a paroxítona é aquela em que a sílaba tônica se evidencia na penúltima sílaba. Então, vocês contam primeira, né? Segunda. No caso, é a penúltima. Nós temos a palavra útil. Qual é a sílaba tônica? É o U, útil. Então, é uma paroxítona. Tórax, qual é a sílaba tônica? O tó, ele é acentuado. Então, é uma paroxítona, nós temos uma paroxítona. Táxi, a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, é o tá. Então, nós temos uma paroxítona. Leque, nessa palavra não tem acento, mas vamos pronunciar ela, ó, leque. Quando você chama o lé, você pronuncia com mais força, ou seja, é a sílaba tônica. E a penúltima, então nós temos uma paroxítona. A palavra retrato, vamos pronunciar, retrato, o tra é a sílaba tônica, ou seja, é a penúltima sílaba que é a sílaba tônica, que a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Então nós temos aí uma paroxítona. Agora vamos ver quando é que ela é proparoxítona. Vocês viram que oxítona é quando a sílaba tônica recai sobre a última sílaba. A paroxítona é quando a sílaba tônica se evidencia na penúltima sílaba. E a proparoxítonas são aquelas em que a sílaba tônica se evidencia na antepenúltima sílaba. Então, vocês sempre lembram que vocês vão contar daqui para cá, ó. Primeira, segunda, terceira. Então, aqui a gente diz última, penúltima e antepenúltima. Se nós for separar a palavra lâmpada, fica L-A-M uma sílaba, P-A uma sílaba e D-A outra sílaba. Aí vocês contam, ó. Última, penúltima, né? E antepenúltima, antepenúltima. Então, quando a antepenúltima sílaba é a sílaba mais forte da palavra, que é pronunciada com mais força, é a sílaba tônica, nós temos uma proparoxítona. E é mais fácil de vocês saber quando é que uma sílaba é oxítona, paroxítona e proparoxítona. A proparoxítona é a mais fácil, porque sempre todas as palavras proparoxítona vêm acentuada. Nós temos aqui uns exemplos e vocês vão ver que são todos acentuados. Ó, lâmpada, acento no lã, na antepenúltima sílaba. Então, nós temos uma proparoxítona. Câmara, do mesmo jeito, câmara. Tímpano, do mesmo jeito, tim. Médico, do mesmo jeito, o ME é acentuado. Ônibus, O é uma sílaba, Ni é outra sílaba, Bus é outra sílaba. Então, nós temos uma proparoxítona. E é fácil de vocês saber, porque as proparoxítonas, sempre, todas elas evidenciam um acento.
e a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Então, não tem como vocês trocarem as classificação da sílaba tônica, que elas podem ser oxítono, paroxítono e proparoxítono. Que isso aí também está explicando no livro de vocês, na página 131. Está dizendo aí o que é sílaba tônica, quando a tônica é a última sílaba da palavra. Paroxítono é quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. E tem uns exemplos. Paroxítono, quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra. Aí tem o exemplo aí, semáforo. Então, vocês viram que a explicação aí está clara. Qualquer dúvida, vocês pegam o livro de vocês, para vocês ler mais com bastante atenção. E também tem um exercício desse conteúdo aí para vocês estudar. E na próxima aula a gente vai fazer a correção desse exercício. Primeiro eu passei para vocês já o exercício da página 123, a questão 2 e 3. E agora vocês vão fazer esse outro exercício da página 128. A questão 1, a questão 2... a questão 3, a questão 4 da página 129, a questão 5 da página 130 e a questão 6 da página 131. Então, é esse aqui que vocês vão estudar nessa semana, baseado nessa explicação que vocês viram agora. E próxima aula com a correção dessa atividade, tá bom? Que eu passei para vocês estudar pelo livro. Tchau!